Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal, onde a gente aprende a se transformar para alcançar ali a prosperidade, tanto financeira, pessoal, profissional. E o tema de hoje é a gente usar todo o poder da comunicação para a gente trazer essa transformação na nossa vida. E para você que já segue o canal, dê o seu like, convide outras pessoas para se inscrever no canal, porque você sabe que aqui a gente traz conteúdo que realmente te ajuda a se transformar num gigante aí da prosperidade. Maravilha, muito bem. Conta pra gente alguma história ou, de repente, momentos que você lembre da sua vida ou da vida de alguns colegas seu, que a parte da mudança da comunicação fez com que eles transformassem a própria realidade. Então, olha só, vou falar um pouquinho de mim. Veja que hoje eu gosto de usar uma comunicação externa, um visual mais colorido, algo que eu gosto muito. Então, eu gosto do vermelho, eu gosto do roxo, eu gosto do amarelo. Então, eu gosto de usar essa comunicação na forma como eu me... Hoje eu sou assim. Até pouco tempo atrás, antes da minha big transformação, eu era uma pessoa que nem me maquiava, não pintava a unha e não me importava. Eu usava o que eu tinha lá no guarda-roupa, pegava qualquer coisa ali e não me importava. A comunicação, ela é super importante. Quantas vezes eu vi alunos meus de faculdade falando assim: professora, você é tão bonita, olha as roupas que você usa, te envelhece, te deixa velha, né? Essas roupas suas da década de 60, né? Então, eu comecei a perceber que a comunicação, ela não é só a comunicação falada ou a comunicação escrita, mas a comunicação que a gente passa no nosso visual. Como que eu percebi isso? Que a gente transborda externamente a nossa comunicação do que a gente é interno. Quando a gente se permite a nossa transformação interna, quando a gente realmente se desbloqueou, saiu da zona de conforto, que a gente realmente está no caminho da prosperidade, a gente consegue externamente trazer essa comunicação muito naturalmente. Então hoje as pessoas olham para mim e se inspiram em mim. Poxa, você tá elegante, tá bonita, e eu ouço isso diariamente. Às vezes eu gosto de usar um chapéu vermelho, eu vou no shopping assim, de chapéu vermelho, não é só quando eu dou entrevista ou quando eu vou para um evento, não, eu naturalmente eu uso o meu chapéu vermelho e vou no shopping. Já várias vezes no shopping, as pessoas, meninas, me pararam e falaram assim: olha, eu precisei parar e falar que você está muito elegante, você está linda, né? E inspira uma confiança, né? Uma energia muito positiva. Então, a nossa comunicação externa, a forma como a gente se veste, a forma como a gente se comporta, ela muda, a percepção das pessoas é diferente. Antigamente eu passava despercebida pelos lugares. Hoje as pessoas já me olham, hoje as pessoas se inspiram, elas falam assim: quero ser como você. E aí eu conto que eu não nasci assim, que eu me transformei nesse gigante que eu sou, que eu me transformei com todo esse conhecimento que eu tenho, que eu me transformei em me comunicar dessa forma. Quando a gente fala da comunicação falada, veja, quando eu vou fazer uma palestra para uma escola de ensino fundamental ou ensino médio, e eu vou falar sobre algum assunto que pode até ser polêmico, por exemplo, sexualidade, eu vou lá e vou, às vezes, com uma roupa do uniforme deles, roupa de colegial mesmo, porque isso se conecta com aquele público. Uma vez, tem esse vídeo no YouTube, o Barack Obama, ele foi fazer uma palestra para os estudantes, e ele se vestiu, lá nos Estados Unidos tem um traje, né, que reporta os estudantes. Que é essas roupas quando a gente vai se formar, sabe? Sim. E aí você tá ali, ele foi com esse tipo de vestimenta para que ele estivesse, né, mostrando que ele está se comunicando com aquele público. Então, por exemplo, não adianta eu fazer uma palestra de sabe, terninho, né, salto alto, se eu estou falando para um público estudantil que está de tênis.
né? Então, não é porque eu sou uma empresária, porque eu sou muito bem vista na mídia, que eu não posso ir de tênis fazer uma palestra. Eu posso e devo ir assim, porque eu vou me comunicar melhor com as pessoas. Porque quando a gente quer compartilhar o conhecimento, porque esse é um propósito muito grande enraizado em mim, que é compartilhar todo o conhecimento que eu tenho. Não adianta você olhar assim de cima para baixo para as pessoas que você quer transmitir e compartilhar o conhecimento. Você tem que olhar de igual para igual. E quando você usa um tênis, em vez de você usar um salto, você está comunicando que você é igual a eles, que você já esteve ali também para ganhar conhecimento e que hoje eu estou aberta para transmitir o conhecimento. Então, a forma como a gente fala, tá tudo certo. Você usar um linguajar estudantil. De repente até falar alguma gíria, não faz parte do seu vocabulário do seu dia a dia, mas a gíria que esses estudantes usam, você pode usar e tá tudo certo. É claro que tem que ser de forma muito natural. Se eu não gosto de falar palavrão, eu não vou falar palavrão. Mas se tem alguma gíria que é confortável para mim falar, que tá tudo bem dentro da minha essência, então por que não falar, né? Então, porque você acaba se conectando mais com as pessoas. E veja, eu hoje me comunico muito bem. Eu sou educadora, sou empresária, falo naturalmente se for falar principalmente assim, vou falar de matemática, computação e empreendedorismo, ixi, você acha que eu fico aqui o dia todo conversando sobre isso. Mas eu não era assim. Eu tinha uma dificuldade muito grande para falar. Então, veja, na mulher, na empresária, na comunicadora que eu me tornei, entendendo todos esses detalhes, mas eu era aquela criança que, sabe, quando tinha que fazer trabalho em grupo, seminários, e que tinha que apresentar alguma coisa lá na frente, eu passava horas e dias estudando, decorando, estudando, decorando, né? Aí chega na hora, dá um branco, né? Coração bate, a mão sua, tremendo, e no final, como que eu apresentava no final? Pegava o papel e lia. Por quê? Porque eu não tinha confiança, porque eu não sabia como fazer, porque ninguém me ensinou e porque o medo, aquela trava, aquele bloqueio emocional também que eu tinha de insegurança, de abandono mesmo, sabe? De querer ser vista, de ser reconhecida, mas não saber como fazer isso. Né? Lu, pensando nessa mesma questão que você falou, onde você acha que as pessoas mais erram nessa questão? É julgamento, de julgar que para se comunicar ela precisa ter bens materiais para se comunicar melhor? Onde que as pessoas mais erram nisso, nessa questão de usar a comunicação para mudar a realidade dela? Acho que o maior dos erros é você querer ser o melhor, o perfeito. O perfeccionismo não existe, né? Vou treinar, quando eu tiver decorado tudo, aí sim eu vou fazer a palestra. Ou na hora que eu saber exatamente como eu vou fazer, eu vou lá e faço. Então esse é um dos maiores problemas, encontrar o perfeito. Nem a natureza é perfeita, eu digo que a natureza ela é perfeita dentro da imperfeição dela. A gente olha lá os hexágonos formados ali na colmeia da abelha, mas elas não são assim tão perfeitas. Você vê ali os hexágonos ali, mas ele não é assim perfeito, né? Você vê algumas... a natureza traz a sua perfeição dentro da imperfeição dela. E o ser humano, ele busca a perfeição para tentar fazer alguma coisa. E quanto mais ele busca a perfeição, ele percebe que ele nunca vai atingir e aí ele deixa de fazer. Você considera, Lu, também que a pessoa uma dos erros que é da pessoa também, ela esperar muito do que os outros vão falar? Se preocupar muito no que os outros vão falar? É por isso que ela busca, entre aspas, essa perfeição inexistente. Porque ela tem medo do julgamento das outras pessoas. Ela tem o medo do que as outras pessoas vão falar de um erro que ela cometeu, do que ela vai falar. Se eu falar palavrão, como que as pessoas vão me julgar? Ela se prende tanto aos detalhes do perfeccionismo com medo do julgamento da outra pessoa. Na verdade, é um auto-julgamento que ela se faz. Ela passa assim, eu me importo, né,
que a outra... Eu não gosto de ir numa palestra que o palestrante fala palavrão. Ah, então eu não vou falar palavrão na minha palestra. Eu assisto aulas em que o professor, o tempo todo ele fala né, e aí eu fico repetindo o né dele aqui na minha cabeça e tá até dando risada e tirando sarro dele. Então eu vou fazer uma palestra perfeita onde eu jamais vou falar né. E na verdade, você percebe o auto-julgamento? Quer dizer, ela tá se auto-julgando, ela julga as outras pessoas, não vou falar né, porque eu não gosto. Eu não vou falar palavrão porque eu não gosto. Eu vou me vestir de salto alto porque eu acho que tem que ser assim. E, na verdade, quando você se prende, você está julgando o outro, na verdade, você está se auto-julgando. É o que você não faria. É o que você não quer fazer para você ter a perfeição da sua comunicação. E é isso o que a maioria das pessoas... É onde elas se escorregam, é onde elas pecam, é onde fazem elas ficarem paralisadas. Algumas dicas aí, Lu, pra galera se comunicar melhor, pessoalmente falando e profissionalmente falando. Então vamos falar de algumas dicas que a gente pode fazer para a gente se comunicar melhor, para deixar o perfeccionismo de lado e ir para ação, agir. É o que eu sempre falo, né? Quanto mais perfeccionista e quanto mais a gente vê defeitos, menos a gente age. Então, primeira coisa, eu sempre falo assim, faça com o que você tem. Faça com o que você tem. Ah, eu não tenho uma câmera, eu não tenho iluminação, mas eu tenho um celular. Então, vou começar a gravar, fazer vídeos com o celular. Ah, mas eu não tenho um ambiente, tá fazendo eco. Eu assisti uma palestra onde o palestrante falou assim, a primeira vez que eu fiz um vídeo onde eu gravei, eu fiz uma cabana assim com um edredom, né, para dar aquele, uma sensação de estúdio, né? E só eu não gravei a mim, né? Ele falou assim, eu gravei só os slides passando, só a minha voz, os slides passando para dar uma sensação ali, mas foi debaixo de um edredom, né? Então, às vezes a gente quer eu não tenho recursos, não tenho como, mas tem. Então, pegue o que você tem e comece. Aí eu lembro assim, alguém falou assim pra mim, né? A primeira palestra que eu fiz, mais profissional, falando mais da hipnoterapia. E aí eu tinha um script, eu tinha as coisas todas bonitas, eu tenho uma dificuldade muito grande de gravar. E aí no grupo que a gente tava de treinamento, o desafio vamos sair, né? E assim, eu saí do treinamento de uma semana com a data marcada. O post que eu fiz assim, eu não sei muito de design, essas coisas, então eu peguei imagens minhas, montei uma imagem no Word, aí eu fiz o recorte assim, né? Fiz o print, fiz o recorte, joguei no Simpla e pus lá data, hora, né? Que eu ia fazer a palestra, né? Então, já saí, quer dizer, eu já fui para ação. Não sei muito bem onde eu vou fazer, né? Depois que eu fui procurar um auditório de uma faculdade para poder fazer, mas eu já tinha lá, já tinha a data, já tinha a hora e já saí divulgando no Simpla que eu ia fazer uma palestra de inteligência emocional, de hipnoterapia, né? De entender a nossa mente, e tinha o título, tudo. Então, você tem que fazer. Eu não tenho nada, não sei fazer design, nada. Eu peguei meu Word, peguei umas letras, umas cores, pus a minha foto e falei, dia tal hora vai ter a palestra. E já saí divulgando. Então, se você começa, você não precisa sair fazendo perfeito, você tem que começar. Então, se você começa, você já vai fazendo as coisas. Por exemplo, os meus filhos. Como que eu consigo sair? Eu trabalho bastante, eu estudo bastante, mas eu tenho os meus momentos de reflexão com os meus filhos. Então, o que eu faço? Então, na hora que a gente tá almoçando ou jantando, todo mundo junto. Aí, depois a gente reserva um espaço para assistir um anime, né? Então, eu assisti com eles todos os episódios de Naruto. Então, e Naruto é sensacional. Você vai lá e a gente assistia, e aí a gente assistia, depois a gente assistia de novo e ia pausando pra falar, olha, tá vendo? Naruto tinha um bicho dentro da barriga dele, mas ele superou tudo isso, né? Ele expandia amor. Na época lá da guerra,
Ele tinha que guardar a energia dele tudo para ele, mas ele distribuía para todo mundo, para pessoas que ele nem conhecia, para a população inteira lá do lugar, do vilarejo dele. Ele distribuía amor, o chakra dele, né? E por que ele fazia isso? Ele fazia isso incondicionalmente. Ele fazia isso por amor, né? Então ele foi rejeitado por todo mundo, mas ele foi, né, trazendo o amor dentro dele, a amizade do melhor amigo dele. Ele foi resgatar isso, e aí isso foi crescendo dentro dele de forma a expandir. E eu compartilho isso com as crianças, né? É um jeito de estar com eles, fazendo algo que eles gostam, que é assistindo um desenho animado, fazendo algo que eu gosto, que é levar conhecimento e transformação para os meus filhos, que eu amo, só que de uma forma totalmente... Eu tô saindo da minha zona de conforto, porque olha só, eu não gosto de assistir televisão, eu não gosto de ficar perdendo, entre aspas, tempo, né, com desenho, mas eu juntei várias coisas, eu saí da minha zona de conforto, assisto esse anime com eles gostam, e ainda eu ensino para eles lição de vida, né, de vida que acontece no dia a dia. Eu, por exemplo, tive uma vida que, entre aspas, eu rejeitava meus relacionamentos pessoais, namorados, para não ser rejeitada. Então, eu terminava um relacionamento antes do relacionamento terminar comigo pelo medo da rejeição. Medo da rejeição. Lu, falando um pouquinho sobre isso que você falou agora, até mesmo as pessoas que até fogem de relacionamentos, ou têm relacionamentos e que não são duradouros e tal. Você acha que essas pessoas, elas atraem aquilo que elas comunicam? Como seria isso? Exatamente. As pessoas atraem aquilo que elas comunicam. E isso tem um porquê, né? A nossa mente, ela cria um padrão de comunicação e um padrão de como a gente quer viver, na verdade. Parece meio bizarro isso, mas é assim. A nossa mente faz parte da natureza. E a nossa mente, ela é inteligente, ela otimiza recursos. Uma das formas de otimizar recursos é você economizar energia e fazer exatamente igual o que você já aprendeu. Então, você aprendeu a rejeitar porque você é rejeitado. Essa é a sua comunicação, né? Eu não quero sofrer, então eu rejeito. Essa é a minha comunicação. Eu vou rejeitar porque eu não quero ser rejeitado. Eu já aprendi assim. Então, toda vez que eu estiver no relacionamento, essa vai ser a minha comunicação. Porque eu tenho uma necessidade, eu como ser humano, como todos os seres humanos, a gente tem uma necessidade de sobrevivência e procriação da espécie. Sim. Então, eu vou me relacionar com outra pessoa. Só que quando eu estou nesse relacionamento, e se eu percebo uma comunicação minha mesmo, eu acabo fazendo uma comunicação de rejeitá-lo. Só que quando eu percebo que eu faço isso, eu termino, porque eu não quero ser rejeitada. Então, é uma comunicação que a nossa mente, ela aprendeu a fazer assim. E aí a gente começa, entre aspas, errar no mesmo erro, a gente cria um padrão. Então, pode ver, às vezes a gente sai de um relacionamento, a gente chama isso de dedo podre, né? A gente sai de um relacionamento que nos trouxe, vamos supor assim, um relacionamento que a outra pessoa trai. Aí você termina porque a pessoa traiu. Aí você arranja outra pessoa. Aí você é traído de novo. Uma terceira pessoa e você é traído de novo. Então, na verdade, é a tua comunicação que está atraindo pessoas com o mesmo padrão. Como que a pessoa foge disso, sai disso? Primeiro, você tem que perceber que você está num padrão. E isso é fácil, é só você olhar para trás, né? E você fala, nossa, tô num padrão. Então, primeiro momento, olha para trás, olha para o seu passado, porque teu passado, ele não é um peso, ele não é uma âncora, ele é um aprendizado. Então, quando você olha para o passado, sem dor, sem ressentimento, sem sofrimento, mas como um aprendizado, você começa a perceber que você está num padrão e você está usando uma comunicação que está atraindo o mesmo padrão. Quando você percebe isso, você começa a se abrir para que você possa receber novas formas de aprendizado, novas formas de comunicação, para você começar a mudar a sua comunicação para atrair pessoas que saem desse padrão e que não traem mais, mas que agora eles são fiéis.
Ou que traz a segurança de eu não preciso ficar rejeitando para ele me rejeitar e eu sair fora, né? Você muda a sua comunicação, você passa a mudar a forma como você se comunica. E eu me vi nisso, né? Eu separei e depois eu fechei meu coração porque eu não acreditava mais. E aí eu me vi, né? Lembra da transformação que você começa a bater as asas, mas para você chegar no tsunami da sua transformação, você tem que olhar para você. E eu olhei para mim, eu olhei para meu coração e falei assim, gente, por que eu tô fechando meu coração? Por que eu estou me privando da minha felicidade, da minha prosperidade? Como é que eu vou chegar lá no meu tsunami da minha transformação se eu estou me privando de abrir o meu coração para um relacionamento saudável? E aí eu fui estudar, né? Eu abri meu coração, eu saí do padrão, eu enxerguei o padrão e eu comecei a estudar para o que eu preciso mudar na minha comunicação para que eu consiga atrair pessoas para que eu tenha um relacionamento saudável. E hoje eu estou num relacionamento 100% saudável, numa comunicação super transparente e assertiva, para que eu realmente alcançasse ali a prosperidade plena, porque a prosperidade ela não é só em um campo da nossa área, mas ela é em todos os campos da nossa área. E como a pessoa prospera, profissionalmente falando, através da comunicação, Lu? Olha só, existem vários métodos para que as pessoas possam prosperar profissionalmente na área da comunicação. Uma delas é você fazer treinamentos de oratória, para você ter uma postura adequada, para você usar o linguajar adequado. Então, olha só que interessante. Existem alguns bancos que são super tradicionais. E esses bancos tradicionais, eles não permitem até hoje palestrantes com cabelo comprido e barba. E então, se você quer romper essa barreira e palestrar para esse tipo de banco, você já sabe que você tem que ter uma comunicação de vou com o cabelo aparado, vou fazer minha barba, vou usar terno e gravata. Então você tem que saber, você tem que entender do seu público-alvo profissionalmente para que você prospere numa comunicação profissional. Agora, olha só, você vai fazer uma reunião numa startup, para a diretoria de uma startup. E a startup é assim, diretoria da startup é tudo jovem, eles vão de bermuda trabalhar, eles fazem reunião de bermuda, com skate do lado, cabelo comprido, um monte de tatuagens e tá tudo certo. Agora, olha só, você vai apresentar um projeto seu profissionalmente, você vai vender teu projeto para essa empresa, para essa diretoria. Aí você vai de terno e gravata. Você vai se sentir um peixe fora d'água. E você se sentindo um peixe fora d'água, você não consegue trazer para fora todo o conhecimento que você queria compartilhar, porque você vai ver um monte de moleque ali, primeiro, né, você até acaba julgando, é sério que esse monte de moleque vestido desse jeito tal, são os diretores dessa startup? Mas são. Então, primeiro, você precisa estudar, você precisa conhecer teu público-alvo, você precisa saber com quem você vai falar para que você se comunique da forma adequada, né, com as suas vestimentas, com o jeito que você se arruma e o linguajar, você tem que estudar, para quem eu estou falando. Então, não basta, eu já sou foda, já sei fazer tudo, nem preciso me preparar, e vou. Eu já fiz palestras de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, desde criança pequenininha, como os colegas dos meus filhos, você senta junto, você senta do lado deles, no chão, né? Até terceira idade, para empresários, para empresas. E eu me comunico diferente em cada lugar. As pessoas acham até que eu fiz aulas de teatro, porque eles falam assim, como é que você consegue ser uma pessoa diferente da outra em cada palestra que você vai? Mas eu estudo para isso. Lu, e aquela pessoa que não está assistindo o conteúdo, mas não tem aquele âmbito de ser um palestrante ou de vender um projeto para uma empresa, ela precisa também aprender a se comunicar, pelo menos com o chefe dela? Porque às vezes a pessoa também, ela tá ali, e às vezes ela precisa de uma promoção, merece um aumentinho ali, alguma coisa, e ela não sabe se comunicar ali, né? O que você dá de dica para essa pessoa? Conheço uma amiga, chama Andréia, e
E acontecia exatamente isso com ela. Ela trabalhava ali, vendendo, né, na área de financiamento. Ela desempenhava muito bem tudo que ela fazia, mas quando tinha alguma reunião onde ela tinha que expor, mostrar os números, ela passava todos os números e dava lá pro chefe dela, pro gerente dela, porque ela não conseguia se expor. Nem presencialmente, nem nessas reuniões online. E o que ela fez? Ela realmente foi atrás de entender o que é que ela estava atrapalhando nela, porque isso não é uma questão só de sei o que eu preciso fazer, quero fazer, faço treinamentos para isso, faço curso de oratória, mas eu não consigo. Quando chega nesse nível de eu não consigo, porque a gente precisa saber se comunicar com nossos pares, com os nossos superiores e com os nossos, quem está, né, colaborando, que a gente delega aí tarefas. E essa comunicação ela só vai ser assertiva quando não tem nada internamente bloqueando para isso. No caso da Andréia, ela tinha questões emocionais de não posso ser vista, não posso ser reconhecida, não posso levantar a mão e expor o que eu quero compartilhar. E isso vem de muito pequenininha. Ela descobriu com os tratamentos que ela fez, né, que ela ouvia muito: você é criança, você não pode falar. Você não pode expor o que você quer falar, porque aqui não é um ambiente de criança. Então ela ouviu muito o cálice, 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 muitas vezes de forma repetitiva. E às vezes ela ali na empolgação, eu quero falar de algo que aconteceu ali. Mas ela foi calada pelos adultos. E aí esse processo repetitivo e emocional veio aparecer no adulto. E o adulto, ela se via eu não posso falar, eu preciso me manter calada. Então, se você tem essas questões, não existem métodos, existe a transformação. E a transformação é quando você se cuida aí dentro de você. Porque quando você se cuida aí dentro de você, aí sim, você consegue. E aí você precisa. Existem técnicas e métodos que vão te ajudar. Mas a transformação acontece primeiro aqui dentro da gente. Para qualquer profissional. E a gente vê, eu trabalho muito nas empresas de tecnologia, as empresas de tecnologia. E hoje, o que eles dizem? Que eles contratam por tech skills, pelos conhecimentos técnicos, mas eles demitem por soft skills, pela falta do profissional saber se comunicar com os pares, com o superior, com as pessoas com quem você delega as suas tarefas, entendeu? Então, essa comunicação é muito importante. E já vi gente muito, assim, formado no ITA, que não consegue um emprego, que não consegue se comunicar numa entrevista para entrar. Você sabe que aquela pessoa, ela é ótima no que ela faz, mas ela não consegue passar numa entrevista. E hoje, a comunicação ela é muito importante profissionalmente. Você não consegue passar numa entrevista, não adianta você saber tudo da área que você atua. Tem um caso muito interessante do que você está falando, que é o caso do Steve Jobs e do Woz, né? O Steve Jobs era o cara que comunicava, o Woz é o cara que criava todo lá, os componentes e tal, todo técnico, mas quem vendia o peixe era o Steve, né? Era exatamente isso. O Steve Jobs ia lá, ele tinha a comunicação, mas tinha um cara por trás que era o mente inteligente, né? O mente brilhante que fazia. Mas hoje em dia é difícil, né? Você ter um Steve Jobs e um Oz que se conectam e se comunicam tão bem entre eles, porque é difícil isso. O cara que é técnico comunicar para o cara que é comunicativo e o cara que é comunicativo entregar a comunicação de acordo com o que realmente se tem. Sim. Porque a gente até fala, né? Existe uma falha na comunicação que a gente chama de telefone sem fio. Eu até digo hoje, por exemplo, eu sou formada em matemática e vejo que a matemática que é comunicada hoje nas escolas tem muita falha, né? Por quê? Porque aconteceu um monte de telefone sem fio até a gente chegar na matemática. Vou até dar um exemplo bem rápido aqui. Por exemplo, raiz. O que é raiz? Raiz para mim é aquele treco que vai lá no chão de árvore, né? Que vai lá no chão e sustenta a árvore, que traz os nutrientes para a árvore. Isso é raiz para mim. Só que por que a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de um quadrado, por exemplo, né? Você tem um quadrado, você quer saber a raiz quadrada de 25. Aí você fala 5. Mas por que 5? Por quê? Raiz, né?
Na verdade, a palavra raiz veio ou do latim ou do grego, da palavra radix, que lá ou no grego ou no latim significa lado, né? Só que o telefone sem fio traduziu radix para raiz. Então, quando eu falo assim, 25, eu te falo assim, qual é o lado de um quadrado de área 25? Então, você tem uma área 25. Qual que é o lado? Qual a medida do lado deste quadrado de área 25? Ué, é 5, né? Porque no quadrado você sabe que a área é lado vezes lado. Sim. Então, qual que é o lado de um quadrado de área 25? 5. E se o quadrado é 9, a área é 9, qual é o lado dele? 3, né? E se for 16? É 4, né? Então, olha só, é tão simples o negócio. E aí eles falam assim, qual é a raiz quadrada de 25? Aí você tem que ficar pensando, é um número que multiplicado por ele mesmo é igual a 25. Não tem significado. E se não tem significado, você não aprende. Agora, com certeza aqui, todo mundo aqui vai, agora que vai, né, lembrar da área, vai saber que a área e o lado de uma área de um quadrado é a mesma coisa que a raiz quadrada. Fica muito mais fácil. Toda hora que você olha um quadrado, você já lembra do lado e você já sabe que é a raiz quadrada. E você percebe que aqui a gente fala de uma transformação que traz conteúdos, conhecimento, que realmente resgata tudo aí dentro de você. E hoje a gente falou da comunicação. E você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, traga mais gente aí para se inscrever, dê o seu like para o YouTube saber que esse é um conteúdo super importante e que realmente transforma a vida das pessoas, porque aqui esse conhecimento, essa comunicação começa com o bater das asas da borboleta para chegar no tsunami da transformação, porque aqui a gente realmente transforma cada um de vocês.